O Lula tinha 2 condenações. Uma eu proferi. Outra foi uma colega juíza federal, corajosíssima, muito corajosa, lá de Curitiba, né, a Gabriela Hart, que enfrentou toda aquela pressão também do PT, proferiu a condenação. Tá? E o Lula era o presidente durante todo esse esquema de corrupção. Ele que nomeia os diretores da Petrobras. Né? E esse esquema de suborno, entre outras coisas, visava dar apoio político ao governo dele. E manter, né? E manter. E aí o Ministério Público optou, na verdade, por focar a acusação lá em Curitiba em duas situações que seriam ganhos patrimoniais dele, do próprio Lula, que é o tal do triplex e o tal do sítio de Atibaia. E por que teve essa escolha desses Ele dois? quis... Na verdade, assim, você tem um esquema muito maior. Sim, é isso que eu entendo. Tem que são 6 bilhões de reais. Mas eles acharam, na época, adotaram isso como estratégia, eles que definem essa estratégia. Falando eles quem? Ministério Público. Ministério Público, tá. Apresentar a acusação em cima desse enriquecimento patrimonial do Lula. Tá? Então, por exemplo, a Odebrecht e a OAS, que são 2 empreiteiras envolvidas na Lava Jato, elas fazem reformas no sítio de Atibaia, que o Lula utilizava como se fosse dele, embora não fosse o proprietário ali no título, mas ele vivia lá naquele sítio, tinha os bens dele lá, pedalinho com o nome dos filhos, babá. E a Odebrecht vai lá e a OAS vai lá e fazem uma série de reformas. Nunca receberam nenhum tostão pelas reformas, né? Reformas que então beneficiavam o sítio que era utilizado pelo ex-presidente Lula. Qual que é a explicação? Qual é a defesa dele? Né? Nunca ouvi. Nunca teve? Ele nunca deu um esclarecimento. Disse que o sítio não era dele. Mas por que a Odebrecht e a OAS fazem a reforma num sítio que ele utilizava? Parece até que tem jornais referindo ao sítio como o sítio do Lula, né? No passado. Olha, tinha uma série de elementos. Na verdade, quem proferiu essa decisão foi a colega. A sentença foi mantida pelo tribunal em Porto Alegre por 3 juízes, a minha e a dela. Porque acima de você... Como que é mantida? Porque você profere e aí tem que ter uma... O que a gente tem no nosso sistema de justiça? Né? Tem um juiz de primeira instância que profere a decisão. Foi você. Isso. E aí você tem o recurso. Que eles pedem recurso. Pedem um recurso para um tribunal. Lá em Porto Alegre. Mas jogando para outra instância ainda? Outra instância. Daí foi para Porto Alegre, o tribunal manteve. Que é a segunda instância. Segunda instância. E da minha decisão ainda o STJ lá em Brasília, que é a terceira instância, manteve. Caberia, eles poderiam mudar. Ele foi condenado. Na verdade, a condenação poderia mudar. Tá. O tribunal mudou até. O tribunal de Porto Alegre aumentou a pena. Eu tinha condenado ele a 9 anos, o tribunal puxou para 12. Aí o STJ em Brasília puxou para 9 de novo. Entendi. Né? Mas a condenação foi mantida por 9 juízes. Então, eu, 3 em Porto Alegre, 5 lá em Brasília. Aí depois veio a decisão, ano passado, que a gente viu. Mas como que pode? Isso que eu não entendo. Tem todo esse trabalho. E aí, parece até pra gente de um jeito mágico, tudo isso cai por terra. Então, daí ano passado teve a decisão lá dizendo que tinha que ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. Por causa Por que em Brasília? Qual é a justificativa? Olha, a explicação é meio longa ali. Mas assim, uma explicação técnica. É tecnicalidade, né? Entendi. Então, assim, mas assim, o próprio Supremo autorizou a prisão do Lula em março de 2018. Quando o Lula foi condenado pelo tribunal em Porto Alegre, se podia expedir um mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena. Expede para prender para começar a cumprir a pena. Entendi. Que ele foi condenado. Ele tinha entrado com habeas corpus lá no STF, o Lula, para que ele não fosse preso. E o Supremo denegou. Disse, não, pode expedir um mandado de prisão. Então ele só foi preso porque o Supremo autorizou. Entendi. 3 anos depois, em 2021, no início do ano passado, o Supremo vem e diz, não era bem assim. Então assim, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, essa decisão é um baita erro judiciário. Você anular a condenação por corrupção, não porque você disse que o cara é inocente. Ninguém disse isso. Então, é isso que eu queria entender. Não, ninguém disse que é inocente. Ninguém disse que ele é inocente. Ninguém disse que ele é inocente. O que diz é que ter sido julgado lá em Brasília.
E outra história, né, do Supremo, que aí criaram essa história, que também é uma falsidade, que ele teria sido perseguido. Daí colocam na minha conta. O Moro perseguiu o Lula. Não, eu era juiz. Apliquei a lei. Eu nunca tive um sentimento pessoal de animosidade contra o presidente. Não tem uma questão, não é uma questão pessoal. Como não era no Beira-Mar, como não era no meu trabalho como ministro da Justiça, em relação, sei lá, a fuminho. Era meu trabalho. Como juiz, estava cumprindo o meu dever. Não é questão de gostar ou não gostar de ninguém. Estou aplicando a lei ao caso. E aí o Supremo inventou essa história. Não, um baita erro judiciário. Respeito o Supremo, mas é uma mentira que eu teria perseguido o Lula. Não persegui nada. Tanto assim não persegui que a minha decisão foi mantida pelo Tribunal em Porto Alegre. E depois foi mantida pelo STJ em Brasília. Ou seja, é pura aplicação da lei. Aí você vai verificar por que foi perseguido. Porque mandou lá conduzir o Lula para depor. A coercitiva. Era o que se fazia na época com todo mundo. Né? Quando você vai ver o caso, não tem nenhuma razão objetiva para você dizer assim, não pesa, estava sofrendo uma perseguição. Mas não pesa depois você ser ministro do outro candidato ou não? Eles colocaram isso como justificativa ou não? Olha, esse é outro motivo fantasioso. Porque quando eu proferi a decisão contra o Lula, nós estávamos ali em agosto de 2017. Eu não conhecia. A eleição vem em 2017. Jair Bolsonaro. Não sabia nem quem era direito. Não, a única coisa que eu sabia é que era um deputado meio exótico. Mas assim, não conhecia. Proferi a decisão aplicando a lei. Tá? As eleições foram no ano seguinte. E o que aconteceu? Depois das eleições, eu recebi um convite do presidente, não, eleito, Bolsonaro, que basicamente me dizia o seguinte: quero que você seja ministro da Justiça, você vai ter carta branca e você vai poder continuar com o seu trabalho.